Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Como é bom estar aqui com os irmãos, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos Salmo 116, número 8, que diz assim: Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quero meditar com os irmãos nessa palavra acerca do grande livramento de Deus. Muitos estudiosos atribuem este salmo, Salmo 116, ao rei Ezequias. Este piedoso rei de Judá governava Jerusalém quando o Império Assírio conquistou o Reino Norte. Anos depois, o exército assírio sitiou Jerusalém e o comandante deu ordens expressas para Ezequias se render, dizendo que nem Deus poderia livrá-lo das suas mãos. Como se não bastasse o cerco desse inimigo poderoso, desse exército inimigo, Ezequias adoeceu mortalmente. E o profeta Isaías foi enviado ao rei para lhe dar um urgente recado: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede. Ele ora, fervorosamente chora, e Deus responde rapidamente, curando-o da sua enfermidade e livrando-o eminentemente de uma invasão assíria. O salmo ele é o testemunho de Ezequias acerca do grande livramento de Deus. No versículo em análise, nós vamos ver o livramento de Deus descritos de algumas formas, e eu gostaria de abordar 3 com os irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos ver um livramento espiritual. Salmo 116, número 8, a parte A diz assim: Pois livraste da morte a minha alma. E o maior cativeiro que um homem enfrenta não é aquele que aprisiona o seu corpo, não é aquele que limita o seu direito de ir e vir, mas é o cativeiro espiritual. A prisão espiritual encerra o homem numa masmorra de trevas, sobre algemas do pecado. E aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Vive na coleira do diabo, debaixo de vícios destruidor. O mundo está posto no maligno. O príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. E estes vivem na casa do valente, na potestade de Satanás, no reino das trevas. A menos que Jesus, o mais valente, os resgate-os da casa da servidão. Estes permanecerão debaixo do tocão cruel desse feitor escravo. Certamente, a maior necessidade do pecador é ser liberto espiritualmente. E essa libertação, ela não se alcança por meio de ritos sagrados, nem por expedientes de algum esforço humano, porque somente Deus, só Deus pode libertar os cativos e tornar o homem verdadeiramente livre. Somente Deus tem esse poder. Em segundo lugar, nós vamos ver um livramento emocional. Salmo 116, número 8, a parte B diz assim: Das lágrimas os meus olhos. O cativeiro emocional, ele é a consequência do aprisionamento espiritual. O pecado é a causa do maior sofrimento humano. O pecado, ele é maligno. Ele é pior do que a prisão. É mais devastador do que a enfermidade. É mais dolorido do que a pobreza extrema. O pecado é pior do que a própria morte. Todos esses males, embora tão medonhos, não podem afastar o homem de Deus. Mas o pecado afasta o homem de Deus no tempo e na eternidade.
A vida, por causa do pecado, tem se tornado numa sinfonia de gemidos, num vale de lágrimas. E a cura para esses tormentos da alma, ela não é encontrada em taças borbulhantes dos prazeres mundanos. A liberdade do sofrimento emocional não se encontra em técnicas psicológicas, nem mesmo em remédios terapêuticos. Somente Deus pode enxugar dos olhos toda lágrima. Somente Deus pode aliviar a nossa dor, livrar dos nossos olhos das lágrimas. Em terceiro lugar, nós vamos ver o livramento moral. Salmo 116, número 8, a parte C diz: da queda os meus pés. Desde que o pecado entrou no mundo por um só homem, todos os homens tornaram-se pecadores. Não há homem que não peque, todos tornamos vulneráveis. Não podemos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Somos fracos. Deus é quem segura na nossa mão para não cairmos. Deus nos mantém de pé, ou senão nós tropeçamos. Senão nós somos vencidos pelas tentações humanas e não conseguimos viver. A menos que Deus nos sustente. Sem a assistência da graça de Deus, nós não estaríamos fora da lama. Sem a ação restringidora da graça, todos nós fracassaríamos. É Deus quem nos sustenta, é Deus que nos mantém de pé, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos segura, é Deus quem nos livra do mal e nos permite que os nossos pés resvaleçam. É Deus que nos sustenta. Ô meu irmão, o livramento espiritual, emocional e moral é somente Deus que pode nos dar. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos o grande livramento de Deus. E Deus concede através da oração. O Senhor tem grandes livramentos para nós, moral, espiritual. Eu não sei o que você precisa, mas somente Deus pode te conceder. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós meditamos na Tua palavra do quão poderoso o Senhor é. E te agradecemos por essa tão graça, por essa misericórdia tão poderosa que nos alcança todos os dias. Ah, Senhor, se não fosse a Tua mão que nos sustenta de pé, se não fosse o Teu poder, Senhor, que permanece sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando, nos blindando, Senhor, não estaríamos aqui. Eu oro, Senhor, para que essa palavra se cumpra sobre a vida dos meus irmãos, para que o Senhor dê livramento emocional, espiritual e moral nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Eu não sei qual é o momento em que essa palavra vai chegar aos ouvidos dos meus irmãos, mas eu oro. Eu oro para que o Senhor a faça se cumprir sobre as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor a faça se cumprir sobre nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.